Olá, pessoal. Aqui é a professora Dil. Nós vamos explicar agora a primeira atividade de química do primeiro caderno, 40 pontos, tá? Então, você que já tem acesso aí às nossas páginas, ao nosso canal, tá? Ao aplicativo Classroom, que está acompanhando as aulas, que já deu uma olhada no assunto, através dos links que foi colocado nas apostilas. Então, agora nós vamos estar colocando para você, tá? Como resolver essa primeira atividade do primeiro caderno. Então, vamos lá. A primeira questão fala: discorra sobre o que você entendeu sobre a importância do ensino da química para a sua vida e para a sociedade. Observe que discorra é a mesma coisa que fale, escreva. Então, você vai escrever a importância do ensino da química. Por que você acha que a química é importante para a sua vida? Além de dizer que também para a sociedade, tá? Então, são duas questões aí que você vai ter que trabalhar. É dizer por que é importante para a sua vida e para a sociedade, tá? Então, você pode passar numa folha de papel, né? Colocar a resposta da primeira questão, aí escreve lá. Depois que você terminou, né? Não é para você só copiar da apostila, você vai pesquisar, né? Pelo seu entendimento também, fazer um textinho a respeito desta importância, tá? Então, na segunda questão, você já vai perceber, né, que em nossa volta, no nosso meio, existe algo que chamamos de matéria. Então, para quem não lembra aí, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, você tem aí uma esponja, é uma matéria, né? É uma liga de cabelo, é uma matéria. Um papel, é uma matéria. Então, por que isso é matéria? Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Só que a segunda questão, ela quer saber quais as propriedades da matéria, né? Então, você vai perceber que existem diferentes propriedades e você vai citar o exemplo, como ele coloca aqui, ao cortar um pão para tomar café, você já está realizando a propriedade da divisibilidade. Com base nos conceitos, né, que foram descritos lá na apostila, você já tem esse entendimento. O que você vai fazer nessa questão? Você vai citar outros exemplos. Além de citar o exemplo, né, você não vai dizer só o pão, vai dizer, no caso aí, qual é a propriedade que pertence. Então, você vai citar o exemplo e colocar o nome lá de que propriedade está correspondendo, né? Então, naquilo que você vivencia ao amanhecer até o entardecer. Você acordou, né? O que você faz quando você acorda, né? Será que você passou por algum processo ao amanhecer até o entardecer aqui? Nesse caminho, você vivenciou alguma dessas propriedades que você já aprendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho a esponja, né? Que eu mostrei para vocês, né? A esponja é um exemplo de quê? De compressibilidade, né? Então, quando eu pego uma determinada matéria e eu posso reduzir o seu volume, né? Agindo de uma forma de pressão aqui, então eu estou realizando a propriedade da compressibilidade, que é a propriedade em que um corpo tem de ter o seu volume reduzido quando submetido a uma determinada pressão, tá? Então, depois que eu cessou a força, ele volta ao seu tamanho inicial, tá bom? Existe outra propriedade que é a divisibilidade, né? Que você pode pegar uma determinada matéria e dividir em partes, né? Assim como você divide o pão ao amanhecer, você também pode pegar uma matéria e dividir em parte. Ela não deixa de ser matéria, né? Mas também sofre o processo de divisibilidade. Uma outra propriedade aqui que eu tenho aqui perto de mim é a propriedade que eu chamo de quê? Lembrou? Elasticidade. Parabéns aí você que lembrou. Então, essa propriedade é de elasticidade, né? Também é muito semelhante à compressibilidade, né? Que você vai agir também com uma determinada força, certo? Então, nós vamos agora
Já que entendemos o que é propriedade, quais são elas, são várias propriedades que você pode encontrar. Então, agora nós vamos escrever essas propriedades de acordo com o nosso dia aí. Eu quero conhecer um pouquinho do dia de vocês. Você vai observar a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. E aí, você vai anotar e ver se você vivenciou alguma propriedade, colocar o nome da propriedade que você vivenciou e um exemplo, ok? Na terceira questão, relacione as características atômicas com os cientistas que a propôs. Então, na apostila, eu coloquei para vocês os modelos, quem era o cientista, tá? A minha vai brilhar aí para vocês, que eu gosto de plastificar aqui. Então, ela vai ter um brilho, mas acho que dá para você perceber, né? Então, foi colocado lá na apostila os modelos, o nome do cientista, e aí a questão pede para você fazer o quê? Você vai relacionar, né? Relacione as características atômicas com os cientistas que a propôs. Eu fiz, acho que 2 vídeos que eu coloquei lá na apostila sobre esse assunto. Dê uma olhada lá, que eu também mostro nos vídeos o modelo, eu explico e falo sobre cada um deles. O que foi que Dalton fez? Até meu filho, que tem 8 anos, já aprendeu, de tanto ele escutar aqui qual é o modelo do Dalton, do Thomson, Rutherford, tá? E Bohr. Então, você vai, a partir desse conhecimento, relacionar e lembrar aqui qual é o modelo de Dalton, qual é o modelo de Thomson, e vai colocar em algarismo romano. Não vão fazer ligação, não é para você ligar, e nem para botar 1, 2, 3, é para botar em algarismo romano, tá? Que são esses símbolos aqui que você já conhece, ok? A quarta questão, observando a tabela periódica, responda o que se pede. A primeira questão, qual é o período e a família do elemento cálcio? Então, veja lá. A tabela periódica, ela possui 118 elementos químicos. Eu não quis pegar uma atualizada aqui, porque tem muita informação nela. Pode ver, ó. Vocês não iam conseguir observar, né, tudo que eu quero explicar para vocês. Então, essa daqui é uma tabela de um livro de ensino fundamental, mas é uma tabela excelente para que você que está iniciando possa entender. Importante que você observe 2 coisas aqui. Primeiro, é que ela tem família. Assim como você tem a sua família, essa tabela possui 2 famílias. Então, essas 2 colunas aqui, com a coluna do boro até o hélio, são família que corresponde ao que nós chamamos de família A, tá? É a primeira família na tabela periódica. A família A, tá bom? Essa aqui, que são elementos de transição, nós chamamos de família B, tá? Então, você vai observar que aqui tá as letrinhas para você perceber que é a família B, tá bom? Então, olha só. Nessa tabela, além de ter 2 famílias, você vai entender que existe períodos, tá? E esses períodos estão representados por cada uma dessas linhas aqui, ó. Então, essa primeira linha aqui, que vai até o hélio, eu chamo primeiro período, ou K, que é a camada que você tem no átomo. Existem 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, aqui você tem 7 períodos, 7 camadas. Então, o primeiro período corresponde à camada K. O segundo período, L. O terceiro, M. O quarto, N. O quinto, O. O sexto, P. E o sétimo, Q. Então, se você tiver um livro, assim, de ensino fundamental, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Você pode estar dando uma olhada nessas camadas, tá? Esse livro aqui, ele é um livro bastante antigo, mas eu gosto muito dele, que ele mostra tudinho, ó. Tá bom? Vou até mostrar a capa para vocês. Então, aqui tá os períodos e as camadas representadas por letra. Lembrando que cada camada corresponde ao número máximo de elétron, tá? Eu tava até fazendo uma brincadeira com meu filho, né? Que ele perguntou o que era isso. Então, olha só, eu disse para ele assim, a camada K, ela consegue carregar 2 elétrons, né? Eu disse para ele, meu filho, quantas panelas você consegue carregar no braço? Ah, ele consegue carregar uma de cada lado, então, ele seria a camada K, né? Se fosse uma pessoa maior, né?
vamos ver que consiga carregar 8, né? Então, cada camada, ela suporta o número máximo de elétrons que ela consegue carregar naquela sua camada, tá? Então, aqui, você vai observar a camada K, 2 elétrons, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Se você colocar um espelho, né? Eu não tenho um espelho aqui, vou cobrir com a minha esponjinha, tá? Se você colocar um espelho aqui, você vai observar que os números, eles descem espelhados, ó. 32, 18 e 8, tá bom? Então, não tem como você esquecer, porque é só lembrar. Se eu botar um espelho, eu já sei quais são os próximos números, tá bom? Então, as camadas são essas representadas aqui, que nós chamamos de eletrosfera, né? Cada eletrosfera com um número máximo de elétrons. Nessa primeira camada, K, tem 2 elétrons. Nessa segunda aqui, eu já sei que é 8, que eu já decorei a tabela aqui. E na outra, né, eu sei que é 18. Neste exemplo aqui, você não está vendo 18 elétrons, porque corresponde a um átomo aí, que ele é chamado incompleto, tá bom? Então, na tabela periódica, existem átomos que nós consideramos eles como completo, porque tem 8 elétrons na última camada, e tem átomos que nós chamamos incompleto, porque não chegaram a 8. Né? Então, quem são esses átomos? Alguém sabe aí? São os gases nobres, né? São os únicos átomos considerados estáveis, ou seja, completo com 8 elétrons na última camada. Esse nível é bom demais, porque aqui do ladinho, tá? Deixa eu ver se você consegue observar aí. Aqui do ladinho, tá muito pequenininho, ele possui as camadas, tá toda distribuída, tá? E todos eles vão acabar com 8 no final, ou 2, que é o caso da camada K. O L é o único que consegue estar completo com 2 elétrons, porque a camada K suporta 2 elétrons, tá bom? Então, isso daqui é só uma pincelada para que você entenda o que é camada, né? O que é o período aqui, que são as linhas, o que é a coluna aqui, que são as famílias. Entendeu hoje que aqui no meio você tem a família B, tá? E aqui nas extremidades tem a família A. Ah, professora, mas eu não consigo aprender esses elementos, são muitos elementos para aprender. Bom, hoje eu vou ensinar mais ou menos uns 47 para vocês, de 118, 47 hoje você já vai saber, né? Como é que eu faço isso? Eu memorizo o macete, não sei se vocês já ouviram falar. Macete é uma técnica utilizada para que você facilite o seu aprendizado, tá bom? Então, qual foi o macete que eu aprendi? Hoje li na capa da revista Coisas Francesa. Bela Margarida casou com o senhor Barão, né? Boro alugou gatinho do índio Talho. Como segurar gente snob publicamente. Não podemos assimilar substância biruta. Olha, o mais fácil de tudo, os 7 porquinhos, tá bom? E quem gosta do Flamengo aí? Eita, muito bom, né? Então, olha só, Flamengo classificou o Brasil impondo ataque. É só para você memorizar, tá? Não precisa ficar bravo aí se você não gosta do Flamengo, tá? Então, olha só, René arrumou kryptonita para Sherlock Holmes. Ah, professora, foi muito rápido, mas tá tudo lá na sua apostila, tá? Eu coloquei tudinho lá para vocês. Mas tá aqui, ó, tudo aqui para você, escrito, como você pode memorizar alguns desses elementos químicos e aprender quais são as famílias, né? Então, olha só, porque tá brilhando aqui para mim, para vocês, né, devido a estar utilizando lâmpada. Então, vamos lá, professora, nós estávamos na primeira questão, a dúvida, não esquece lá que eu perguntei sobre a letra A. Então, alguém lá me perguntou, colocou assim para mim, professora, como eu respondo a quarta e a quinta? Então, qual o período e a família? Lembra o que é período? Período são colunas ou são linhas? O que são período? São as linhas, né? Se eu brincasse de batalha naval aqui com vocês, olha aí, Joãozinho, não sei se tem Joãozinho na turma, é só um exemplo. Me diga lá, qual o elemento que está no quarto período da família
3A. Aí eu sei que períodos são essas linhas aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto período, professora, eu achei. Qual é a família? 3A. Então, bora lá. Encontrou aqui? Ó, 3A. Quarto período, quem é o elemento? É o galho. Legal, professora, vou brincar mais. Qual o elemento que está lá no sexto período da família 7A? Vamos lá, bora ver quem é. Sexto período é esse aqui, né? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto período, olha, tudo isso aqui. Vai embora. Seguiu lá? Da família, qual era? 7A? Bom, sexto, 7A, astato, né? Então, é assim que você vai fazer, identificar aqui, tá? Qual é o período e a família do elemento cálcio. Então, você vai lá. Período. Qual é o período? Só contar. 1, 2, 3. Já sabe, né? Não vou dizer não. Você já sabe aqui. Já contou, né? E aí, qual é o período? Este aqui, ó, já contou. E qual é a família? Bom, se ele tá aqui, a família vai ser qual? 1A. A próxima família qual é? Ah, já sabe, né? Então, você vai responder lá, né? Que o período é este e a família é essa aqui, ó. Essa coluna aqui. Qual é o nome dela? Família 2A. Qual é o período? Quarto período. Tá bom? Ah, professora, mas eu não tenho um nome essas famílias? Tem. Família dos metais alcalinos, A1A, A2A, metais alcalinos terroso, né? Agora eu falei para vocês, eu acredito que sim. Se não, mas tá tudo lá na frente do macete que eu mostrei, tá o nome dessas famílias. É a letra B. Por que alguns elementos são chamados de gases nobres? Identifique o símbolo de um elemento que pertence a esta família. Então, na letra B, então você vai dizer aqui, né, por que esse, desculpa que eu bati aqui na tela, com a caneta. Por que esses elementos aqui, ó, tá? São chamados de gases nobres e você vai identificar. O que é identificar? É dizer quem são eles, né? O símbolo do elemento que pertence a esta família. Olha, eu já estou mostrando aqui eles, né? Então, quando você copiar, você não vai fazer errado na apostila. Você tem que lembrar que quando você copia elemento químico, sempre coloca uma maiúscula, tá? Uma maiúscula, como tá aqui, ou uma maiúscula e uma minúscula. Nunca você vai escrever tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. É sempre assim a regra, tá? Você tem que colocar. Se você copiar diferente, você não está falando de elemento químico, está falando de outra coisa, tá bom? Então, aqui você vai tirar da tabela periódica nessa questão os gases nobres, né? Que são esses elementos aqui. Vai copiar sempre seguindo a regra, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, tá? E quando tem apenas uma letra, que não é o caso, essa tabela está atualizada, ó, tem até o elemento aqui que não tinha nessa minha do fundamental lá. Mas é assim, quando você tirar o elemento, se tiver duas letras, é uma maiúscula ou minúscula, e quando tiver uma única letra, é maiúscula. Então, na questão C, já fez a B, né? Já entendeu aqui quais são que tem que fazer. Na C, que a colega estava em dúvida também. Quantos elétrons estão presentes na última camada do carbono? Bom, tem tabela que ela já vem, já toda distribuída, para você só olhar que a distribuição pronta. Mas também tem como a gente aprender a fazer essa distribuição. Então, lembra que eu falei que essa coluna aqui é a família 4A? Né? Então, a família 4A já está dizendo para você que todos os elementos que estão aqui vão terminar com quantos elétrons? Com 4. Assim, a família 5A, vão terminar sempre com 5, tá bom? Então, aí, na pergunta, quantos elétrons estão presentes na última camada do carbono? É só você olhar aqui, tá? E você vai descobrir quantos elétrons na última camada. K2L seria 8, mas o número atômico dele, que é esse número que tá aqui, é 6.
Então, se o K já é 2, para chegar em 6, falta quanto? 4, tá? Isso também é um outro assunto que a gente pode estar debatendo fora a parte aí do nosso exercício. Tá bom? Olha só. O hidrogênio pertence à mesma família do potássio? Justifique a sua resposta. Tá brilhando aí? Chegou, né? O hidrogênio aqui, ele pertence à mesma família do potássio? Se você acha que pertence, né? Você vai colocar lá. Justifique a sua resposta. Então, você vai fazer a leitura desse elemento lá na sua tabela e colocar, justificar por que você acha que ele pertence. Tá bom? Quais os elementos estão faltando na família do calcogênio, na tabela acima? Pode ser também encontrado na frase os 7 porquinhos. Teve uma aluna que quis saber exatamente como é que faz essa questão. Olha só. Aqui, vou colocar bem pertinho para vocês. Você observa aqui, pega na tabela, rapidinho. Observa que aqui, cada coluna dessa tem um nome, tá? Então, você tem a família do boro, do carbono, do nitrogênio, que são essas 3 colunas aqui. Quando chega, vou mostrar até aqui na apostila para você saber onde que tá. Quando chega na família 6A, 7A, os nomes são diferentes, né? Os nomes da família 6A é calcogênio e da 7A halogênio. Então, aqui você tem na família 6A os 7 porquinhos, né? Que é o macete que eu ensinei para vocês. Onde O é oxigênio, né? O S do OS, né? Na palavra OS, é o enxofre, o Se, selênio, o Te, telúrio e o PO, polônio. Então, se você juntar, forma uma frase, os 7 porquinhos, tá? Então, quais os elementos estão faltando na tabela acima? Então, você vai ver aqui, ó, você já sabe que forma a frase os 7 porquinhos. Você já tem o Se e o Pó. Quem é que tá faltando aqui nesse espaço? Você vai lá na tabela e coloca, tá bom? Facinho, não tem como errar. Isso é só para você estar se apropriando desses elementos, conseguindo fazer o reconhecimento de cada um, como é que eles são representados, tá? Saber escrever corretamente eles, lembrar da regra, maiúscula e uma maiúscula e uma minúscula. Nunca tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, tá bom? Então, são regras aí, são esses detalhes aí que a gente vai estar também corrigindo para ver se você entendeu a questão. Acabou? Ainda tem a última. Pesquise novos exemplos de ligações químicas e identifique cada um deles. Bom, você pode pegar no site, pesquisar mais coisas a respeito. Pode procurar, eu amo Carlos Barros. Olha, Carlos Barros ele tem uma linguagem muito boa. Pode procurar em livros do fundamental, do ensino médio. O de vocês eu tenho um, ele é de capa branca. Tá? Ó, de vocês esse aqui. Pode ir na escola, pegar também, marcar um horário para ir buscar ou fazer a pesquisa lá. Então, você vai pesquisar, nessa 5ª questão, elementos que falem sobre ligações químicas, tá? Bom, aqui você tem, né, modelos atômicos, você vai diretamente na ligação. Vai ter ligação iônica, covalente, metálica. E aí, nessa sua pesquisa, você vai colocar para mim, né, que é uma ligação iônica, né, que é aquela ligação que o elétron tem capacidade de doar, né, o átomo tem capacidade de perder ou ganhar elétron, né. Aqui você tem um exemplo, e aí você observa que aqui tem 2 elétrons nessa camada, ele não é completo porque tem 2. Por que ele não é completo? K, L, M, N, porque a camada N ela não tem que ter 2 elétrons, né? Os átomos têm que ter 8 elétrons na última camada, a não ser o hélio que tem 2, que ele só suporta 2, mas os demais tem que ter 8. Então, quando ele não tem 8, ele tem que dar para um outro átomo, né?
Esse átomo aqui vai receber esses 2 elétrons e vai se completar com 8. Essa camada vai desaparecer e ele vai ficar com a camada M com 8 elétrons. Então, é isso que você vai tentar colocar pra gente, né? Que ligação iônica ocorre entre íons, né? Onde vai ter ganhos de elétrons que vão se tornar negativos e outros que vão ceder e se tornar positivo. Né? Tem que lembrar, né, essa regrinha. Quando se torna positivo, como é que se chama? Cátion. Quando se torna negativo, ânion. Então, você vai dizer pra gente o que é uma ligação iônica e vai colocar um exemplo. Tá? Nesse livro aqui tem vários exemplos, mas você pode pegar de outras fontes.